Esse foi o resultado da enquete, então eu vou contar para vocês a nossa história. 99%, né, da enquete ganhou para contar a história, então eu vou contar para vocês. E vou contar rápido, gente, porque tem minhas coisas aqui para fazer. Apesar, assim, que hoje não tem tanta coisa. Ontem eu arrumei minha casa, lavei garagem, lavei roupa, deixei a casa arrumadinha. Então hoje é só ajeitar mesmo, sabe? Arrumar as camas, alguma coisinha que estiver fora do lugar, mas tá tudo limpinho. Cozinha, eu não durmo com a cozinha suja, então terminou a janta, ontem eu já limpei. Já fiz janta que dava para almoço, então tem almoço pronto. Eu só tenho umas roupas para recolher, dobrar, deixar bem separadinho, porque eu tenho uma pessoa que me ajuda a passar as roupas. Então hoje é dia dela vir. E aí eu deixo sempre bem prontinho já, só pra chegar e passar. E é isso, vamos lá que eu vou contar pra vocês como que é a nossa história. Então vamos lá, pra começar, gente, a nossa história foi amor à primeira vista de ambas partes. E assim, ele morava em Uberaba e eu morava em Araxá. E um dia ele me viu por celular tocando e cantando violão no status de alguém. Ele me viu cantando e tocando. Aí ele falou, nossa, que voz bonita, que irmã bonita. Pena que ela deve ser de longe. Ele me contou que na cabeça dele, ele achava que eu era lá do Paraná. E não, a gente morava assim pertinho, só que a gente não se conhecia, nunca tinha se visto. E tá, diz ele que surgiu um interesse, mas não sabia como que ele ia ter contato comigo. E aí, um certo dia teve uma lotação. A gente ia para uma reunião de mocidade, onde teve lotação com as duas cidades, Uberaba e Araxá, onde o ônibus saiu de Uberaba e passou em Araxá para pegar o pessoal de Araxá. E quando eu entrei dentro do ônibus, que eu olhei pro fundo, tinha muitas pessoas, mas o primeiro que eu bati o olho foi ele. E foi bem isso que aconteceu, tipo, o ônibus já tava cheio, eu acho que eu fui uma das últimas pessoas a entrar dentro do ônibus, mas quando eu coloquei o pé dentro do ônibus, que eu entrei assim no corredor, que eu olhei pra trás, ele foi a primeira pessoa que eu vi, e aí eu fiquei assim, literalmente, eu não sei o que aconteceu, que meu coração acelerou, e eu fiquei assim olhando pra ele, e ele me olhando como se nós já se conhecesse. E aí eu pensei comigo, uau, que irmão bonito, né? Fiquei pensando nessas coisas. Nossa, que irmãozinho bonito. Isso nunca tinha acontecido comigo, com nenhuma pessoa. Tipo assim, nunca tinha batido um olho numa pessoa e acontecido isso, sabe? Meu coração acelerar tanto. E aí, e ele lá de trás do mesmo jeito, né? Ficou assim um ano, assim, olhando um pro outro. Aí eu entrei e sentei um pouco na frente. Ele tava lá pro fundo, eu sentei onde tinha vaga. E aí, de repente... não lembro quem, mas me chamaram pra sentar lá no fundo pra tocar violão, porque lá no fundo ia cantar hino e tocar violão. E o banco que me arrumaram pra sentar eu tava sentada com a minha amiga na frente, né? Então me chamaram pra sentar lá atrás e o banco que me arrumaram pra me sentar lá atrás era justamente do lado do banco que ele tava com o amigo dele. Então ele ficou lá no canto assim com o amigo dele e do lado de cá eu tava com a minha amiga, no mesmo rumo. E daí eu comecei a tocar de cá e ele não parava de me olhar. Ele tocava sax e eu tocava violão. Aí ele tirou o sax, tocou um pouco, mas ele ficava assim. E ficava me olhando. E aí eu fui ficando sem graça. Eu pensava assim, será que tem uma coisa de errado comigo? E aí eu ficava meio assim, olhava assim de rabo de olho pra ele e ele tava me olhando. E ele não falava nada, ele tava só me olhando, só me olhando. Aí eu peguei e criei coragem, falei pra ele, segura aqui meu inário pra mim, pra me tocar, pra me cantar. Pra me ver se, nossa, se ele parava de me olhar daquele jeito e eu tava ficando sem graça. Mal sabia eu que ele já tinha me visto, que já tinha surgido o interesse, eu nem tinha um na minha cabeça. E aí ele segurou e aí tá, e nós foi a viagem inteira ele segurando pra eu tocar, só que ele não parava de me olhar, ele não cantava, ele só ficava assim. E por fim, nós foi a viagem era 4 horas mais ou menos, a gente foi a viagem inteirinha trocando olhar, porque ele olhava, eu olhava também e nós ficava assim, eu tocava, eu olhava pra ele, e só que nós não conversava, nós só ficava olhando um pro outro. A gente chegou no culto, tinha um lugar pra ele sentar, mas não tinha pra mim, porque ele era músico, então tinha lugar lá no meio dos músicos, mas não tinha lugar pras irmãs. A gente ficou em pé, lá em cima do púlpito, e fiquei bem de frente pra ele, gente, e ele ficava me olhando o culto inteiro, e eu também olhava pra ele, né, ficou o dia inteiro trocando olhar. E beleza. Quando terminou o culto, o cooperador de jovens veio falar comigo. Ana, tem um irmãozinho, ele quer conversar com você, posso chamar ele? Aí eu pensei, é aquele irmão. E não era. Aí eu falei, pode, né? E veio o irmão conversar comigo e não era ele. E que cara que eu fiquei, gente. Aí eu pensei, meu Deus, agora o outro irmão vai ver eu conversando com esse irmão aqui, e aí quem não vai falar comigo? Aí tá, conversei com esse irmão, tratei ele bem. Ele pegou meu número e eu fui embora.
E tá, passei meu número pra esse irmão e fui entrar no ônibus que já tava na hora da gente voltar pra casa, né? E eu pensei, já era mais de meia-noite, todo mundo ia voltar dormindo, aí eu já tinha perdido a esperança. Nós dois não ia conversar nada, nós só ficava trocando olhar. Eu não sei o que nós tínhamos de diferente, nós ficava o dia inteiro assim, olhando um pro outro. Beleza. Aí, e mal sabia eu que o amigo dele que tava com ele ficou o dia inteiro falando pra ele, essa aí vai ser sua esposa. Aquela lá é sua esposa. E ficava falando pra ele que eu era a esposa dele, né? E eu nem sonhava isso. E ele ficou falando o dia inteiro pra ele. Aí, beleza, a gente entrou no ônibus e eu falei, agora eu vou dormir, tô cansado, vou dormir. E fui, eu me arrumei lá pra dar um cochilo no banco até chegar em casa. De repente, vem ele, o Wilber. Irmã, você tem um remédio aí pra dor de cabeça? Não tem, eu não tinha mesmo. Ah, irmã, passou mais uns 5 minutos. Irmã, você tem água? Também não tem. Passou mais uns 5 minutos. Irmã, eu arrumei água, você quer? E aí foi. E aí eu vi que ele tava tentando puxar assunto comigo. Eu fui no banheiro. Quando eu voltei, ele tava sentado no banco da frente. Eu tava aqui com a minha amiga, ele arrumou um jeito de sentar no banco da frente. Ele virou só a cabeça e nós ficamos conversando por cima do banco. E ele conversando comigo, e minha amiga estava aqui, então ela participou de toda a conversa, conversava com a gente também. E ele perguntando tudo sobre mim, como é que você chama, o que você faz da vida, onde você mora, e eu também perguntava pra ele. Eu só sei que no final dessa conversa, nós dois estávamos de mão dada, como se nós já se conhecêssemos há muito tempo, como se estivéssemos super apaixonados, como se fosse um casal. Não sei como, nós estávamos conversando, minha amiga junto, nós conversando tudo junto, só que nós tínhamos uma conexão que parece que nós já se conhecíamos há muito tempo. E terminou essa conversa de mão dadas e aquele amor. E tá. Chegamos em casa, eu fiquei em Araxá, ele foi pra Uberaba, ele já me mandou o oi no WhatsApp. Resumidamente, pra vocês entenderem, passou uma semana, ele tava lá em casa pedindo meu pai pra namorar comigo. Uma semana que a gente se conhecia. E assim, eu tava arrumando pra ir embora pra Argentina quando a gente se conheceu. E eu não contei pra ele, eu tava indo embora. Minha amiga ia comigo, a gente ia morar lá e estudar lá. Eu tava indo embora, tava tudo pronto. E assim, eu conheci ele no domingo. No meio da semana eu fui pro norte de Minas, só ele não tava. Eu fui pro norte de Minas com a igreja. E aí a gente tava dentro do ônibus, eu tava lá no fundo, um irmão que nunca tinha me visto, ele pregou pra mim. Me deu uma agonia dentro do ônibus pra ir lá pra frente. Quando eu cheguei lá na frente do ônibus, ele falou, eu pedi um sinal pra Deus que se você viesse aqui pra frente, eu ia passar pro seu que ele tá me mandando passar. E Deus manda te falar que você não vai embora da sua cidade, do seu estado, muito menos do seu país. Porque ainda essa semana vai entrar um moço na sua casa, que ele vai ser seu esposo, vocês vão ter filhos. E foi falando tudo. E ali eu entendi que não era pra eu ir embora. Quando deu no finalzinho da semana, o Wilber tava lá em casa, pedindo meu pai pra namorar. Meu pai gostou dele, minha mãe, todo mundo amou ele. Minha família inteira amou ele. E assim foi. Eu mudei meus planos. Quando eu fui falar pra minha amiga que eu não ia mais, ela mesma veio falar a mesma coisa, né? Eu também não vou mais, pra mim não vai dar mais certo, aconteceu isso e isso. E eu vi que era um caminho de Deus, tudo começou a dar errado, sendo que tudo tava dando certo. Mas quando o Wilber chegou, tudo que encaminhava pra eu ir embora, parou de dar certo. E nisso, eu já tava ali tendo um sentimento por ele, onde eu não queria ir mais também. E a principal confirmação foi meu pai e minha mãe ter gostado dele. Foi o primeiro moço que entrou dentro da minha casa pra pedir meu pai e minha mãe pra namorar comigo. Então, assim, eles amou ele e meu pai falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, eu gostei de você, só que nós vamos buscar de Deus, e vai ver se Deus confirma. E se Deus confirmar, vocês podem namorar, casar. E nós foi todo mundo buscar a palavra, Deus confirmou o casamento. Ele falava na palavra, eu tô confirmando não só o namoro, eu tô confirmando o casamento. E ali a gente começou a namorar, e logo com 1 mês e 3 meses, com 1 ano e 3 meses no caso, a gente já tava... E voltando lá no início da conversa, ele morava em Uberaba, eu em Araxá. Mas a família dele mora aqui em Pratinha. E aí, com 2 meses mais ou menos que a gente estava namorando, as portas começou a se fechar para ele em Uberaba. Ele perdeu o emprego e ele viu que estava na hora dele voltar para Pratinha. Ele só tinha ido para Uberaba para estudar, para se oficializar na aula de música e tudo mais. E ele já tinha feito o curso dele, já tinha oficializado, já era músico oficial. E veio embora morar na Pratinha. E aí eu em Araxá. E a gente arrumando para casar, veio a decisão de onde a gente ia morar, se era em Araxá ou Pratinha. Eu queria morar em Araxá a princípio, porque ela era maior, eu trabalhava no hospital dentro da minha área de enfermagem e tudo mais. Mas a gente conversou e decidiu buscar de Deus para Deus guiar nós. E um dia me veio o sentimento de que era pra gente morar em Pratinha, porque Deus ia precisar de nós na obra. E precisou, né? A gente veio morar em Pratinha, hoje ele é o cooperador do ofício aqui.
E foi assim, a gente às vezes tem um plano, mas Deus tem outro, né? Igual eu tava indo embora, mal sabia eu que os planos de Deus na minha vida eram totalmente diferentes. Ele já tinha separado meu esposo. E o mais interessante é que eu ia muito pra Uberaba, eu ia muito na igreja, nas visitas, e eu nunca via ele. Nunca, nunca, nunca. E toda vez que ele ia nas visitas, no culto lá em Uberaba também, ele não me via. Ele foi dentro da casa da minha melhor amiga lá em Araxá, com um ônibus de mocidade, e eu não tava nesse dia, sendo que eu vivia na casa da minha amiga, porque Deus já tinha marcado o dia que era pra gente se ver, os dois ali, a primeira vista, tudo, mas eu já tinha marcado tudo, né? Deus sabia a hora certa de tudo acontecer, e aconteceu. E com 1 ano e meio, mais ou menos, de casamento, com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, eu descobri que estava grávida da Radacina. Passou 2 semanas, o Wilber saiu de músico para cooperador do ofício, e aí nossa vida mudou por completo, gente, por completo. No início foi muita coisa, tipo assim, eu descobri a gravidez, a gente já tava assim, né, porque era uma coisa nova. De repente, ele ainda foi para cooperador de ofício. Tipo, você nunca tinha pregado uma palavra na igreja, ele foi para cooperador do ofício, nem foi de jovens. E aí eu lembro que nós dois conversávamos, ele chorava e falava, como que eu vou fazer quando uma pessoa, que aqui a maioria da Irmandade é mais velha do que a gente é os mais novos, né? Como que eu vou dar um conselho para uma pessoa mais velha do que eu? Ele falava para mim. E a gente tá vendo que tudo, Deus tá encaminhando tudo, 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 tudo. A gente tá vendo a benção de Deus, né? Depois veio o diagnóstico da Radacina, foi tão complicado na gestação, depois que ela nasceu. Não é fácil, né? Aqui por trás das câmeras, às vezes vocês não imaginam nem a metade, né? Não vê como que é. Mas assim, foi difícil, mas Deus ajudou nós em tudo. Em tudo, 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 tudo. Né? Agora já vai fazer acho que 2 anos já de cooperador. E essa é a nossa história. Basicamente, a gente se viu pela primeira vez, foi amor à primeira vista, nunca mais demos conta de ficar um longe um do outro. E estamos até hoje. A gente vai completar 3 anos de casado. Então, assim, ao todo, a gente tá junto 4 anos, mais ou menos.